Você quer criar um desenho técnico no Procreate de forma rápida e precisa? Hoje eu vou te mostrar como usar a ferramenta Simetria para agilizar esse processo e garantir proporções perfeitas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Logo quando você abre o Procreate, tem as opções de tela para você começar a fazer seu desenho. Eu estou usando aqui o tamanho da tela, de 1620 pixels por 2160 pixels, com DPI de 150. Se caso você for imprimir, fazer uma ficha técnica, eu aconselho você, se você tiver espaço no seu iPad, não tiver nenhum problema de arquivo um pouco mais pesado, fazer com 300 DPI, que é uma qualidade excelente. Caso não, faça pelo menos de 150 DPI. Aqui eu já abri uma base técnica, essa base que eu estou utilizando é do meu caderno de croquis. Se você não conhece, eu tenho um e-book, um croquis de 32 poses, incluindo feminino, masculino, infantil, gestante até cadeirante. Dentro desse meu e-book, como bônus, eu tenho bases técnicas, tanto feminina e masculina, frente e costa. Essa aqui que eu tô fazendo é a base técnica feminina. Então, eu já abri ela, eu vou deixar ela com opacidade menor. Essa base técnica serve só para auxiliar a gente durante o desenho, pra gente saber a distância do ombro, onde fica localizada a cintura e algumas regiões do corpo, dependendo da peça que você vai desenhar. Então, eu diminui a opacidade, eu já adicionei uma camada em cima. Eu aconselho você fazer em camadas diferentes durante o processo. Eu gosto de tracejar, primeiro fazer um sketch, inclusive eu uso uma outra cor de pincel para me orientar. Depois que eu fizer o sketch, esse sketch ele vai estar rabiscado mesmo, gente, não tem problema. Eu prefiro abrir uma nova camada e usar um outro pincel para desenho técnico e desenhar de forma mais precisa e mais segura. E para facilitar ainda mais o nosso processo, além de estar utilizando essa base técnica, a gente vai usar a ferramenta chamada Simetria. Você vai vir aqui em tela, vai em guia de desenho, você vai ativar a guia de desenho, editar guia de desenho, aqui você vai encontrar diversas formas para a gente espelhar o nosso desenho. Em grade 2D, como no caso essa daqui, que já está acionada, isométrica, que são vários pontos, perspectiva também, e a simetria, que espelha dois lados. Então é essa que a gente vai utilizar para fazer o desenho técnico. Eu vou deixar bem localizado aqui, no meio dessa minha base técnica. Eu vou dar um OK. E lembrando, se eu tivesse com essa camada selecionada, ela estaria assistido nessa camada. O que é esse assistido? É essa assistência técnica de desenho, por isso que está escrito aqui assistido. Se eu desabilitar, eu não vou conseguir mais desenhar espelhado. Então, se eu habilitar ela, eu consigo desenhar espelhado nessa camada. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E agora, com a simetria ativada, eu vou vir aqui em pincel. Eu gosto muito de usar esse gloaming para fazer o traçado primeiro, o sketch primeiro, né? Não é o desenho definitivo. E eu prefiro usar a cor vermelha para diferenciar o fundo dessa minha base técnica. Eu tá desenhando com vocês aqui um blazer espelhado. Aqui, nessa hora, gente, não tem problema de errar. Por isso que eu prefiro fazer em camada separada primeiro. É mais um rabisco mesmo que a gente vai fazer. Vejam só como fica fácil desenhar, fazer um desenho técnico usando o Procreate. Alguns detalhes eu vou acabar ajustando e precisando desligar a assistência técnica do desenho. Então, nessa primeira parte aqui, eu preciso ver o que vai ser simétrico, qual parte da peça que vai ser espelhado, né? Desenhado do mesmo lado.
eu já aproveito e faço todo o caimento da peça. Esses detalhes das dobras, estão vendo? Detalhe do bolso também, caso for ter bolso. Dos dois lados, eu já aproveito com a simetria para me facilitar o processo. Essa parte aqui, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quando você tá fazendo o desenho técnico, por exemplo, eu travei, esperei. Percebe que aqui em cima apareceu o arco. Você consegue ajustar se você quer deixar essa linha reta com arco ou com vários pontos, tá vendo? Esse quadriletário. Então, eu prefiro o arco, aí é só ajustar para deixar mais orgânico. Feito isso, é só clicar aqui, já foi ajustado esse traçado. Mas aqui no caso, gente, é só um sketch mesmo, então não é o desenho definitivo. O que eu vou fazer agora? Como é um blazer, essa parte daqui vai ficar pra frente desse outro lado. Se eu fizer dessa forma, continuar com a simetria acionada, ela vai espelhar também do outro lado. Então, eu vou vir agora aqui, eu vou desligar a assistência do desenho. Vou dar uma leve apagada aqui e eu vou tracejando, terminando esse lado, de fazer esse lado do desenho, né? Essa parte do blazer. Quando você faz uma risca, fica pressionado, você pode colocar o seu dedo, tá vendo? Que ela vai ficar uma reta perfeita. E só soltar. E aqui eu termino de fazer a outra parte. Agora a parte dos botões. Você tem a opção também de você baixar esses botões ou criar o pincel desses acabamentos ou fazer manualmente, como eu vou fazer aqui mostrando pra vocês. Vai fazer um círculo, você vai segurar. Ó, vai fazer o círculo, você vai segurar. Percebe que ele fica um círculo perfeito. Então, só você soltar, ele já fica desenhado. E vou fazer o próximo botão, ou vou te aconselhar um outro processo aqui, que é a seleção. A gente vai em mão livre, vai selecionar esse botão, vai copiar, colar, vai vir na seleção, selecionar aqui e vai arrastar para baixo. Mesmo desenho, vejam só como que foi mais rápido de fazer esse processo. Agora, eu vou abrir, eu vou unir essas duas camadas que eu dupliquei, né, esse botão. Então, eu vou selecionar essa camada do desenho, do sketch que eu fiz, eu vou abrir uma nova camada. E para fazer o desenho definitivo, eu gosto de usar esse pincel aqui, essa caneta de estúdio. Eu vou selecionar a cor preta. E vou aproveitar aqui também, já diminuir a opacidade desse sketch que eu fiz, né, esse desenho do esboço, do blazer. Lembrando sempre de prestar atenção qual camada tá selecionada. E agora eu vou colocar a assistência do desenho. Lembrando que para funcionar a assistência do desenho, você tem que habilitar a ferramenta simetria. Então agora, opa. Tá muito grande. Percebam que eu usei até essa altura, porque em seguida lá pra frente, porque depois de eu fazer todas as partes simétricas do blazer, eu vou desabilitar a ferramenta, né, a assistência do desenho, e eu vou terminar finalizando as partes que não são simétricas no desenho. Vou começar a fazer a parte do desenho que é simétrica. Viu só o que acontece? Então, eu venho só até aqui essa parte.
Se você tem facilidade de desenhar todo o espelhado e depois apagar, não tem problema. Eu prefiro fazer assim, mas da forma em que você tem mais facilidade. Vejam só que aqui no bolso eu dei um volume para esse desenho. Pronto, já fiz o desenho. Agora eu vou desabilitar a assistência técnica. Vou dar uma apagada nessa parte aqui. E terminar o blazer. Agora eu venho nessa ferramenta aqui. Vou selecionar, contornar esse botão. Eu venho copiar e colar, que já duplicou o botão. Eu aproximo e arrasto esse botão. Feito isso, para finalizar toda a lateral aqui desse desenho, eu vou ativar novamente a assistência técnica só para finalizar essa barra aqui do blazer. E agora eu vou desativar essa camada, desativar o do meu esboço também. Nesse momento agora eu gosto de usar um tom mais cinza e fazer algumas dobras no blazer. E percebam que a ferramenta ela tá ativada. Algumas eu prefiro fazer com a assistência de desenho desativada, para ficar um pouco mais, vamos dizer, natural assim. Então eu gosto de fazer esses traços aqui, esses riscos. Agora, com esse gloaming, eu vou aumentar um pouco, diminuir a opacidade. Eu vou abrir uma camada aqui na parte de baixo e eu vou pintar essa parte aqui de cinza do nosso desenho. E eu aproveito também para aplicar algumas sombras em algumas dobras aqui do blazer. E para finalizar o acabamento, vou usar o meu pincel de costura. Vou colocar aqui preto. Vou habilitar a assistência do desenho para fazer todo o detalhe da costura desse blazer. E pronto! Agora vou desabilitar a assistência técnica e o guia de desenho também. E temos um blazer desenhado de forma técnica usando o Procreate. Se você está começando a usar o Procreate, fazer desenho técnico nele, eu aconselho você a começar fazendo camadas separadas, para não ter aquele problema de você estar desenhando, fazer um desenho completo, mas acabar errando e tendo que apagar em cima de uma parte que você fez e ficou legal. Então eu aconselho você fazer por camadas. E esse é o resultado do desenho técnico. Agora que você já sabe fazer o desenho técnico do Procreate, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. E também quero saber se você tem alguma dificuldade com outra peça, quer que eu desenhe uma outra peça aqui em formato técnico para vocês. E não esquece de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, caso você não é inscrito, para mais dicas de ilustração de desenho de moda. E até a próxima. Beijos, tchau, tchau!